Estamos chegando no nosso podcast e o assunto é dinheiro. Eu sou o economista Marcos Evangelista e hoje o nosso episódio está muito especial. Quebrando a tradição de trazer empresários que têm lojas, hoje nós vamos falar sobre uma oportunidade de negócio. Nós estamos aqui com dois experts em relógios de luxo. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. Se você gosta de relógio, fica conosco. Eu estou aqui com os amigos Renato e Davi, que são os homens que comandam o assunto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado aí, satisfação estar aqui. Valeu. Principalmente para falar de relógio, né? Show de bola. E vamos logo entrar no nosso tema. De onde veio essa ideia de falar sobre esse assunto? Só para você entender, o Renato e Davi tem inclusive um podcast desse tema, inclusive realizado aqui no nosso estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai colocar as informações para você começar a seguir esse programa, que eu tenho certeza que você que gosta de relógio vai gostar muito. De onde surgiu essa ideia? Na verdade, desde pequeno eu sempre tive um apreço por relógio, principalmente pelo meu avô, né? O meu avô usava um Citizen e mesmo que eu não ligasse muito para contagem de tempo, né? Nada disso, que eu era muito pequeno, mas me apetecia assim aquele Citizen, porque eu usando aquele Citizen ficava igual ao meu avô, um cara com, apesar de ser, meu avô era um pedreiro, mas ele tinha muito estilo. Olha aí, sempre cara. Camisa de linho, um cara que conhecia muito a história, né? Naquela época a época da União Soviética, né? Então você tinha muito ali a revista Cruzeiro, não sei se quem é mais antigo aí vai lembrar. Então o Citizen para mim representava o meu avô. Eu queria usar mais para parecer com ele. Tentei tomar dele, mas ele não deixou, porque fazia parte do look dele, né? Então foi daí que começou tudo. E você vê essa inspiração de hoje? Então, eu queria agradecer aí o convite e o expert também, né, Davi? O expert, eu fiquei assim, cara, será que a gente é expert? Brincadeiras à parte, eu não sou expert, eu sou aquele que está começando, iniciando, né, a parte de ser entusiasta no mundo do relógio, né? E conheci o Davi, e pelo Davi aqui ele vai me dando umas aulas aí de história, né? Não só de relógio, mas de história também. E a gente teve essa ideia, falou, cara, é o seguinte, eu não conheço, eu conheço pouquíssimo. A minha paixão por relógio começou agora, tem alguns meses, vai fazer um ano ainda. E aí que eu tô entrando nesse mundo da horologia. E aí o Davi chegou comigo e falou, cara, vamos fazer um canal então, que aí a gente troca essa ideia, né? Tu aprende comigo e a gente faz isso um meio de divulgar, né, a horologia, que é uma arte, né? É muito bonita, por sinal, e que a gente também queria divulgar que não é só para quem tem dinheiro, mas para quem gosta e aprecia a arte do relógio. Que relógio caro, ok, é maravilhoso, é o meu sonho, é o sonho de todo mundo. Mas existem opções baratas, muito bonitas, muito bem trabalhadas, e assim, basicamente é isso que a gente fala no nosso canal, né? O nosso canal ele é voltado para esse público. Hoje é bem sabido que o relógio não marca mais hora, né? Hoje você tem celular. É muito comum você estar conversando com alguém que está com um relógio no pulso e você pergunta, que horas são? Aí o cara pega o celular, 2h30. E o celular no pulso. E o relógio no pulso. Cara, eu já vi isso. O relógio ele virou mais um código de personalidade, né? O que é muito comum, você vê um Rolex no braço de alguém, você fala assim, pô, mas ele não marca a hora como um Cássio, como um Oriente, e o dono vai te falar assim, isso aqui demonstra o quanto que o meu tempo é caro. Show de bola. Então, o relógio ele virou essa peça-chave da personalidade da pessoa. Não, eu fiquei muito feliz quando a Marina falou do tema do podcast, e acabou de chegar aqui com a gente. Linda. Porque realmente é um tema que interessa muita gente. E como foi bem colocado, depois eles vão me explicar isso, quem não tem muito dinheiro também pode ter um bom relógio no pulso, né? É isso que você falou, né? Exatamente. Depois tu vai ter que me explicar isso. Sim. Porque todos os relógios que eu já tive foram caros, né? Tinha que ter dinheiro. Mas lógico que há opções talvez, né, mais baratas e boas. E eu sempre vi o relógio como um complemento do marketing pessoal. Eu não sei se eu estou certo ou errado. Com certeza, certíssimo. Né? Porque principalmente na nossa atividade, o pessoal compra o livro pela capa. E o relógio ele acaba complementando a composição, né, do visual, da imagem que você passa para uma pessoa, né? Pergunta-chave. Para você, qual que é o melhor relógio?
Ou o relógio que você queria ter, ou vai ter? Pra ti, qual que Para é? mim, o melhor relógio é aquele que conecta a minha história de vida, Hum, um bom maquinário e uma revenda razoável. Porque, assim, nem sempre você vai obter, né, um ganho quando você compra um relógio. Claro que diversas marcas, como Patek Philippe, você compra já sai valendo 50% a mais. Você jogou pesado agora, hein? E Rolex, você sempre vai ter um ágil ali, né? A Seiko ela tá começando a entrar nesse mundo, porque você compra um Seiko, né? Hoje em dia você quase não perde na revenda dele. Mas para mim, Davi é um relógio que conecta a minha história de vida. Oriente 3 estrelas, meu avô teve, meu tio teve, né? Foi um relógio que a grande massa trabalhadora usou nos anos 70, no milagre econômico, nos anos 80. Rapaz, o homem tem toda uma história, né, Renato? Cara, ele manja muito de história. Rapaz, eu já tô cara, aqui surpreso, a olha. gente estudou no mesmo colégio, eu não lembro dessas aulas de história, cara. Falei, ele devia estar dormindo. Fantástico. Então, todo relógio tem sua história. Com certeza. E aí, então, o seu você ícone... buscar na sua infância, na sua adolescência, você vai lembrar de alguém que tinha um relógio legal, Show. você olhava, curtia e apreciava a pessoa também, né? É. Não, falando de infância, eu gostava muito de um que trocava pulseira. Champion. O Champion, Só uma curiosidade. Um relógio com um maquinário fraquíssimo, mas que vendeu 4,5 milhões de Olha aí, unidades. Já olha pensou aí. um negócio desse? Não, tinha fila para comprar. Fila pra comprar. Aqui né? era revendido pela Beta. Beta, lembra? Né? Beta. Ali na na próxima, Paraíba, né? próximo do antigo Manauara ali, que hoje, Paraíba. hoje tem um prédio Eu não sei, lá. Qual é o nome da Paraíba agora? Mário Piranga? Mário Piranga. Não, na verdade ele era na Recife. Assim, Era na Manauara esquina, ali, né? na esquina ali. Sim. E ali desculpa. eu fui comprar o relógio, tinha fila para comprar, né? Esse era suíço, né? Que tinha uma bandeirinha da Suíça, não? Ele trocava as pulseiras, né? Então, E um kit, né? aí você queria ter outra pulseira, então ela que era festa. Mas isso aí Hoje em dia, quem distribui marcou minha a infância. Champion é a Magnum Group. Sim, Ela é situada sim, aqui na Zona Franca de Manaus. Então o seu é o Citizen. Também, Oriente Citizen, Oriente são Citizen. aqueles que complementam. E o seu? Ó, pra mim, como sou um entusiasta iniciante, eu brinco com o Davi, né? Eu tô no nível 1, o Davi já tá no nível 10 aí, que é de entusiasta. E no Serasa, nível 15. No Serasa, nível 15. Assim, eu costumo dizer que o relógio, tava falando, até foi um episódio nosso, o primeiro episódio a gente tava falando sobre isso, que ele tem duas funções pra mim, né? O relógio, ele tem aquela coisa pessoal de como você se sente, e tem a externa, que é como que você quer que as pessoas lhe vejam, né? Então, pra mim, o meu relógio, o melhor relógio pra mim, eu acredito que seja o que vai depender do meu dia, o que eu vou fazer. Entendeu? Se eu tô casual, se eu tô querendo passar uma imagem mais casual para uma pessoa, uma reunião de negócios, então, para mim é isso que vai determinar o tipo de relógio que eu vou usar. Eu tô numa pegada mais de, chamam de dress, né, Davi? Dress watch, que são relógios pequenos, não chamam muita atenção e são elegantes, né? E dá para você usar, seja com uma roupa mais formal, seja com uma roupa mais esporte, até de bermuda, chinelão, se você quiser, fica legal também, né? Meio que transforma você com várias personalidades. Né? Exatamente. Hoje eu tô com relógio para mergulho, amanhã eu tô... Tem uma piada muito interessante no meio que tira sarro daquelas pessoas que casam com Apple Watch. Aí não dá, né, velho? Puta merda. Porra, pesado. Eu vou esconder o meu aqui debaixo Ué, da... o cara tá usando o Apple Watch, Davi. No casamento, é um momento importantíssimo da vida, não tem condição. Olha só, rapaz, tá vendo aqui o negócio não tá fácil hoje não, viu? Aqui o negócio que a gente tá briga que pesado aqui. smartwatch não é relógio. O bardeio tá pesado aqui. Tá, mas vamos lá. Então, a gente tem uma afinidade muito grande porque eu também sou muito fã de relógio, sabe? Eu acredito que faz parte da identidade, como eu falei, e de fato, se você não pode comprar aquele relógio mais caro, procura um relógio de qualidade, né, que até que seja mais barato, porque ele vai compor o teu look. Eu sempre falo, um bom relógio, uma caneta, né, e o óculos fazendo aquela composição, né, e lógico, a tua vestimenta, não precisa ser uma vestimenta cara, mas uma vestimenta pelo menos bem passada, limpa, organizada, atemporal, e aí compõe um look de um empresário, né? Eu não sou tão avançado como o nosso amigo Renato já falou em dress, como é? É dress watch que Dress chama. watch, eu nunca nem ouvi falar. Seria relógio... São relógios com design minimalista. Só Olha aí. uma coisa bem visível, né?
Show de bola. Discreta, discreta. Discreto, é. Alguém falou sobre horologia. O que é isso? Só para o nosso telespectador entender. A horologia é o estudo do tempo, né? Você vai tá. linkar aí, né, todos os momentos históricos, né? Você, quando tinha um relógio, os incas calculavam, né, o tempo através das suas edificações. Relógio solar, né? Relógio solar. Então, a horologia, ela trata de tudo isso. Na guerra, o relógio foi uma peça fundamental. Qual que será a época da Segunda Guerra, tu Da fala? Segunda Guerra, da Primeira Qual Guerra. que era o ícone lá da época? É o piloto, né? Relógio piloto que chama? Era o Flieger, que eram relógios grandes que os aviadores sincronizavam seus ataques, né? Através de uma função chamada hack. Hack, é verdade. Então você tinha que ter um ataque coordenado, tudo dependia do relógio, né? Sério, cara? Sim. Mas quem começou com isso foi o nosso grande Santos Dumont, né? O Cartier fez um relógio para ele, para quando estivessem voando, você poderia calcular o seu tempo com o famoso Cartier Santos. O relógio era de bolso, né? Antes, né? Antes do Santos Dumont. Os caras mandam bem, você tem que seguir esse podcast. Como é o nome do podcast? TikTok. TikTok. TikTok, você já sabe. E 92, porque são legítimos caboclos, né? Olha aí, o Kleber vai colocar aqui, você já tem que gravar e segue, porque realmente você vai receber várias aulas, homem. 4, 5 minutos aqui, já aprendi muita coisa. O 92 do Amazonas, mas com o Renato tem um grande defeito, né? Que ele é garantido, né? Eita, danada. Sacanagem. E a ideia, então, de montar um podcast sobre esse assunto, quais são as pretensões desse podcast? A pretensão, em primeiro lugar, é conectar aquela pessoa que curte relógio, mas está perdida, né? Não sabe que tamanho comprar, que marca procurar. Se precisa revender, também não sabe. Então, isso é uma coisa que as pessoas que me influenciaram também... Eu já fui um cara perdido, assim, nessa questão da horologia. Sim. Mas essas pessoas que nos ensinaram trouxeram um campo de visão. E que hoje a gente sabe, eu estou mirando num relógio com maquinário 4R36. Então, tudo isso a gente vai buscando um estudo, né? Para que as pessoas se baseiem no nosso conteúdo. Esse que é e trazer também entusiastas, né? Para esse ramo. Show de bola. Transformar também o nosso canal num canal de venda, de divulgação, né? Conforme o canal for crescendo. Então, sei lá, divulgar, vender relógio também, pode ser. A gente está primeiro... Vocês estão de parabéns, é algo inovador, né? Olha, uma coisa que me surpreendeu pouco tempo atrás, nós estávamos... eu fui assistir um jogo, e eu vou logo dizendo que eu sou vascaíno, então antes que as pessoas me... Rapaz, a conversa tava boa. Antes que as pessoas deem dislike, né? Mas então o garçom, ele olhou assim o meu pulso e falou assim: desculpa eu perguntar, mas esse é um Oriente 3 estrelas? Caramba, a minha esposa ficou olhando assim. Aí eu falei, caraca, amor, achei Esse que você tá usando é esse é o 3 e muito lindo, hein? Muito lindo. Não sei se daí dá pra você acompanhar, mas ele tá usando um relógio muito bonito. E aí o garçom falou assim, pô, cara, isso remete muito à minha infância no sul do Brasil. Meu pai tinha vários, e eu tive vários, tenho muito guardado. Então isso conecta as pessoas, entendeu? E é isso que a gente pretende com o nosso canal, no TikTok 92. Segue aí. Show de bola, show de bola. E você tocou 2 vezes nesse assunto. Quando você compra um relógio, tu já tem que estar pensando na revenda? É isso que você tá... Assim, dependendo da marca, sim. Como eu falei, marca... Porque geralmente o cara compra um relógio não é para ele usar o resto da vida ou... Há vários tipos de público. Por exemplo, tem gente que compra o relógio e se apega. Aí tem coleção com 50, 100 relógios. E tem cara que compra, usa... legal, e vai para outro objetivo. Agora eu quero um mergulhador. Vou procurar um Seamaster da Rolex, ou da Omega. E aí vou vender o que eu tenho e vou investir no mergulhador. Agora eu quero um aviador, né? Vou no IWC. Então eu vou vender o meu Omega e vou partir pro... Então tem gente que é desapegada. Entendi. Eu acho tem que gente eu sou apegado, cara. Que vai acumulando. Eu acho que eu vou ser um acumulador. Mas eu já tô vendendo alguns que eu não uso. Então, assim, os que eu passo mais... de, sei lá, 1 mês, 2 meses sem usar, eu falei, cara, não tô usando, então vou vender. Aí eu vendo. Eu prefiro, porque eu não tô usando, então vou passar adiante. E, por exemplo, tem muita influência do cinema também, né? Por exemplo, o Seamaster que eu falei da Omega aqui, é o relógio do 007. Então você olha, pô, quero comprar um desse agora. Não, agora eu quero comprar o outro, de outro filme. Vendo o meu e vou para outro relógio, é assim que funciona. Então, nesse ponto, se o relógio for de fato um relógio original e tal, tu perde pouco valor na revenda. Nessas maiores marcas, geralmente tem um ágio, né? Você ganha, então? Isso, ganha.
A Seiko, como eu falei, ela está começando a entrar nesse ramo. Você compra e perde ou zero ou ganha um pouco em cima do que vende. Agora, interessante, na pandemia, houve um comportamento meio atípico nisso aí. Eu tô com os experts no assunto, Renato e Davi, inclusive tem um podcast. Convidar você de novo já para seguir, porque realmente o assunto está muito interessante. Você estava falando sobre a questão da pandemia. A pandemia ocorreu um fenômeno interessante. As pessoas viram que era um momento atípico, você não sabia se ia morrer a qualquer momento ou não. E o que aconteceu com o valor dos relógios de luxo? Ele disparou. Porque a pessoa que tem um patrimônio acumulado, ela sabe assim, pô, não sei se eu vou morrer amanhã, eu vou me presentear com alguma coisa muito legal. E o preço de Rolex subiu, assim, vertiginosamente. Você gastava mesmo, não tinha medo, porque amanhã você poderia simplesmente se acometer da doença e já era, né? Então houve uma evolução dos preços. É muito grande. Eu sempre achei, igual carro, que um Rolex ou qualquer relógio que você comprasse, ele perdia o valor. Você falou que não existe isso nesse mercado, né? Depende. Mas todas as marcas, não. Pois é. O alto luxo não. Inclusive o Patek Philippe... Somente o alto luxo que fica fora dessa depreciação. Sim. Porque devido à escassez, eles vendem muita escassez, né? Sim. A Patek Philippe principalmente, porque ela produz poucos relógios por mês e uma fila gigantesca de espera. A Rolex, inclusive, o modelo Daytona, você tem lista de espera de 15 anos para receber o relógio novo, né? É. E aí você tem que ir pro Grey Market, né? Que é aquele pessoal que é o revendedor, né? Para poder ter acesso de um... Falando em Rolex, há um mercado... Não sei nem o nome desse mercado, mas há uma falsificação muito grande nos relógios Rolex. Imensa. Qual que é a opinião de vocês? Sua opinião primeiro sobre esse assunto. Então, né? Tava conversando com o Davi que o nosso canal ele também é para classe C, vamos dizer assim, que quer ter um relógio. Eu nunca tive um falsificado, então eu comecei a procurar relógios baratos e encontrei alguns relógios chineses que são, eles chamam de homage, uma homenagem ao Rolex, ao Omega, até a Seiko. E como é o nome? Homage? Homage, que seria uma homenagem, né? Isso seria uma homenagem. Muita gente, é meio polêmico isso. É um tema muito polêmico. É um tema polêmico porque o pessoal fala que é cópia, que é réplica, então que seria uma falsificação, né? Mas eu acredito que os relógios chineses chegaram num momento mais maduro, talvez, que não dá para dizer que é uma falsificação, assim, no sentido estrito, né? Mas eu acredito que não seja. Como é polêmico, eu vou deixar o Davi tentar explicar melhor isso aí. É o seguinte, você tem, vamos lá, o carro Fox. Fox. Ele vai ser parecido com o da Fiat, o mais barato agora, como é o... Mobi? O Mobi. Vai ser parecido com o Polo. A Homage é a mesma coisa. Você tem um design mundialmente conhecido, Rolex, por exemplo. E você vai ter a Oriente com o seu modelo muito parecido. Esse seu, quando eu olhei, achei que era um... Isso. Então, a Homage é mais ou menos isso. Você pega um design, né, quase idêntico de uma marca muito famosa. Mas não chega a ser uma falsificação. Não, porque você vai ter o nome da empresa ali, sei lá. Tá, legal. Pagando design, Parnis. Cara, acontece isso com carro também. Tipo, se você for pegar o BYD, que é um carro chinês, antes dele ser 100% elétrico, eles imitavam a Toyota. O Toyota Corolla. Aqui no Brasil não chegou, mas em outros países da América do Sul chegou a ter essa versão BYD Corolla. E a gente sabe que o Corolla também se espelhou muito na BMW, né? Sim. Então, assim, até que ponto é falsificação, ou até que ponto é uma homenagem, uma inspiração? É por isso que eu acho que é bem polêmico, assim, então eu acredito que não seja uma falsificação. E a própria Suíça não escapa disso. Exatamente. O primeiro Rolex Submariner, ele é muito parecido com uma outra marca suíça chamada Blancpain. Então você tem até, por exemplo, a Invicta tem um modelo de relógio que é esse modelo Blancpain, que foi muito parecido com o Rolex. E logo em seguida a Rolex criou já um modelo mais autêntico, né? Mas ninguém escapa disso, entendeu? A pergunta que eu fiz para vocês é assim, existe um mercado, você entra no Mercado Livre, você colocar lá, Rolex, aparece um monte de coisa. E para os leigos, você olhando, ele é tão idêntico
que você pensa que é original. Exatamente. Né? Eu já tive Rolex original, você percebe às vezes no peso, mas eu já peguei um que eles estão chamando de segunda linha, que se eu não soubesse que ele era segunda linha, eu acreditaria que ele era original, mas muito parecido mesmo. Mas os E profissionais como é que está esse mercado? É isso que eu estou querendo saber. Esse mercado... área, os técnicos que mexem com o relógio, eles falam assim, cara, para saber agora só abrindo. Isso, me falaram. Se o maquinário é ou não é, se a embreagem é igual, se o balanço... Pois é, esse mercado, eu que sou leigo, né, na frente de vocês, meu irmão, eu não vou dizer nem que eu sou leigo, eu sou antes do leigo, né? O leigo já está mais na frente. Me parece que esse mercado está crescendo, ou é impressão minha? Está crescendo, cada vez mais. E assim, depende muito da filosofia de vida de cada um. Por exemplo, muitos famosos usam réplicas. E eles têm aquele pensamento que o que deixa original é o braço de quem usa. Isso, essa frase que eu ouvi de umas 3 pessoas aí. Muitas pessoas adotam essa filosofia. Eu adoto a filosofia de que o relógio é uma projeção pessoal, é um objetivo de vida. Vou trabalhar para conseguir um Patek Philippe. Mas é a minha visão. E quem tem a visão de que o que deixa original é o braço, segue a sua linha. Mas assim, eu acredito que a própria marca, ela não perde com isso. Por quê? O cara que usa uma réplica de Rolex, se amanhã ele vira milionário, ele vai lá chegar na Rolex e vai comprar o original. Vai comprar um original. Entendeu? Então, eu não acredito que há uma perca assim, para a marca original mesmo, entendeu? Mas é um mercado em ascensão, porque até os famosos que usam, né, eles adquirem essas réplicas aí. Teve uma moda daquela bolsa Louis Vuitton. Sim. Cacete, era muita bolsa Louis Vuitton. E eu achava que já tudo era réplica. Eu não sabia mais qual era original ou não. Né? Assim, fica muito parecido, né? Agora, acho que quem entende realmente vai querer, sim, ir atrás do original, né? Quem gosta da marca, você é amante do Rolex, você vai atrás do original, né? E Manaus e essa parte de relojoaria de luxo, como é que nós estamos pontuados aí? Olha, na época que existia a Zona Franca de fato, né? Que não é o caso de hoje, mas você via muitos relatos que você conseguia comprar Cartier aqui em Manaus, entendeu? Patek Philippe rondava por aqui, porque realmente tinha uma condição de você fazer isso. Hoje em dia não, hoje em dia até os produtos daqui vão direto para São Paulo, você não tem mais uma Zona Franca de fato, né? Você tem os empregos, tudo bem. Mas Manaus agora ela se baseia nos relógios japoneses, que é Oriente, Citizen, né? Seiko, né? Seiko também. E o grupo Magno, o Tecnos. O Tecnos, que é uma marca suíça que foi adquirida por um brasileiro, né? Você falou no começo da nossa conversa que cada relógio tem uma história, né? E assim, eu lembro, a minha primeira paixão por relógio foi um Seiko. Um Seiko que eu consegui comprar no Secomis ainda. Não sei se é da época de vocês. Sim, sim. Né? Tinha uma loja lá fantástica, eu não lembro mais o nome da loja, mas vendia lá uns Seikos importados, Japão e tal. E o meu primeiro relógio foi um Seiko. Me perdi, roubaram. Tá vendo? Todo mundo que busca na memória vai ter. Isso foi importante. Quando vocês falaram, realmente veio na cabeça. Mas hoje a Seiko está voltando para o mercado, porque antes, nessa época, isso, vamos falar de 40 anos atrás, 35 anos atrás, a Seiko era muito famosa, cara. Pô, todo mundo queria ter um Seiko e tal. E depois eu percebi que perdeu esse prestígio, né? Tanto é que às vezes eu pesquiso nos sites, o relógio Seiko, o preço deu uma despencada. Isso é natural acontecer? Porque, assim, ou é modismo? O que acontece? A Seiko, quando ela foi criada, o intuito dela era ser um produto acessível, né? A classe C, vamos dizer assim. E, como você falou, depois da década de 80, houve uma queda, mas ela se reinventou e lançou linhas profissionais de relógios, né? Com certificado PAD, por exemplo, que são relógios super robustos, né? Eu, inclusive, mostrei um Seiko Turtle, né? Um episódio aqui. E esses produtos, eles já estão, vamos dizer assim, seguindo mais uma visão suíça da coisa. São relógios já que vão passar de R$3.000, né? E esse relógio você não perde na revenda. Então, a Seiko, eu acho que a visão empresarial dela é tentar seguir o caminho suíço, assim. Entendi. Das marcas suíças. Então, tanto que eles estão saindo do varejo agora, né? E o Seiko, ele já não é mais acessível ao... Eles querem vender só em boutique agora. Show de bola. Você que nos acompanha, nós estamos aqui em Manaus, na Zona Franca de Manaus, tem algumas indústrias de relógio aqui.
qual é a opinião desses produtos? Tem qualidade? Como é que está isso na visão de vocês? A gente vai no Distrito Industrial, tem inclusive algumas fábricas que tem a loja de fábrica onde você pode encontrar aí alguns modelos. Na pegada de vocês que são conhecedores do assunto, como é que está o relógio que é montado aqui em Manaus? Olha, o meu primeiro relógio automático foi o Oriente, 3 estrelas. Feito aqui? Feito aqui, Zona Franca. Esse que você está usando foi feito aqui? Também feito aqui. Também. Lindíssimo. Aliás, fora do Japão, o único lugar do mundo que a Oriente está presente é aqui em Manaus. Olha aí. Interessante, né? Interessante. Isso eu não sabia também. Os japoneses escolheram aqui, ó. Show de bola. Floresta Amazônica. Então não podemos nem falar que não tem qualidade, porque... Muita qualidade. Calibre 46, muito confiável. Sim. É um relógio que você vai usar aí 10 anos sem problema. Show de bola. Eles renovaram agora esse último calibre, né? Que tinha um antigo lá que se balançasse muito, ele podia até parar, né? Inclusive, eu acho que a Seiko passou esse cajado de relógio mais popular para Oriente, né? Então, você vê que os Orientes estão aí na faixa de 500 a 800 e os Seiko disparando aí, 2.000, 3.000. Porque a Oriente é do grupo da Seiko também, né? Ah, é? Eu não sabia. Seiko, Então, eu acredito que a Seiko vai querer migrar aí para esse mercado mais de valor maior e vai deixar os populares com o Oriente. Show de bola. Então vocês assinam que realmente qualidade top. E não só Oriente, o relógio Magnum também, muita qualidade. Esse que você falou de troca pulseira do grupo da Champion, né? Que é Grupo Sim, Magnum. agora é Magnum, né? É Magnum, Grupo Magnum. A Magnum monta Citizen, Champion, uma marca suíça chamada Sector. E tem também uns Invicta lá. Tem Invicta. Agora sim, a gente não pode exigir muito, porque a questão é do custo-benefício. É um produto excelente, mas não vai esperando que vai ser é igual comparar um Yaris, sim, um Toyota Yaris com uma Ferrari, sei lá. Deu para entender, deu para entender. É uma coisa boa, sim, mas é popular, né? Então... Vou fazer uma pergunta, vocês já deram uma cutucada, mas a opinião de vocês para esses relógios que só faltam falar, estão cada vez mais modernos. Os smartwatch. Ele já balançou a cabeça aqui, né? Tem relógio aí que eu estava olhando hoje, inclusive hoje de manhã. Tem um que controla agora o ciclo menstrual, controla a qualidade do sono, né? E N coisas. Inclusive é o novo Apple Watch, né? Que eu tô falando aqui. Fui lá dar uma pesquisada e realmente o bichinho falta falar. Tem inteligência artificial agora no relógio. Inacreditável. E qual que é a opinião de vocês sobre essa safra moderna aí, né? Já me deram uma cutucada aqui no meu. A gente, no nosso programa, a gente tá sempre fazendo essa piada, né? De que smartwatch não é relógio. Mas é lógico que é brincadeira, né? A gente sabe que hoje em dia, no mundo corrido, multitarefas, enfim, mundo empresarial principalmente, é essencial você ter um smartwatch, né? Ele é uma ferramenta de trabalho, né? Já o relógio em si, que a gente fala no nosso programa, já não é mais visto tanto como uma ferramenta de trabalho, e sim como um acessório pessoal, né? Que expressa a sua personalidade, o seu momento que você está vivendo. Show. Então, isso eu acho que o smartwatch não é capaz de fazer, de substituir o relógio nesse sentido, né? De passar lógico que se você estiver usando o Apple Watch, você sabe que é um relógio caro. Se você estiver usando aquele Xiaomi, que eu acho que é Xiaomi que chama. Da Xiaomi mesmo. Você vai falar, esse cara usa um Xiaomi, então, não sei, será que ele tá bem assim? Eu acho que o cara do Apple Watch, ele tá bem melhor do que o cara do Xiaomi. Então, tem ainda essa coisa do relógio, que é a mesma coisa. Você tá usando um Rolex, tá usando o Oriente 3 estrelas, então você consegue ver o nível da pessoa ali, né? O nível financeiro, aquela imagem que você quer passar, né? Show de bola isso aí. Mas a personalidade em si, a história, o que a gente fala no nosso canal, eu acho que o smartwatch não tem essa pretensão também. Não consegue fazer isso, nem pretende fazer isso, né? Tanto que eu tenho um smartwatch, o meu é um Samsung, cara, ele tá lá definhando. Eu não carrego faz um tempo, eu não uso realmente, tá lá. Nem quero ter outro. Não, para mim, não, eu uso mais o celular, né? O celular como uma ferramenta multitarefa, né? Eles já deram uma cutucada no meu smartwatch e eu tenho uma pergunta para você. Eu passei a usar esse relógio porque eu percebi que é um relógio atemporal. Eu participo de várias mentorias em São Paulo, lá tem empresários de todos os níveis, e uma vez eu estava com o Montblanc, e eu olhei para a galera toda, eu acho que 99% estavam usando esse bendito aqui.
Eu falei, rapaz, eu acho que eu tô meio fora de local aqui e tal. E aí eu passei a comprar. Eu achei legal. E para mim é um relógio atemporal. Esses relógios, eles vieram para substituir os clássicos ou é uma questão de gosto? Na minha opinião... Porque tu sabe que ele muda o visor, né? Sim, sim. Sim. Mas assim, o que eu vejo é que a correria do mundo atual, você tem que estar toda hora conectado com e-mail, com WhatsApp. Ele toca aqui, porque o meu eu não carreguei essa noite, ele tá descarregado, mas ele toca aqui também. Então assim, ele tu atende por aqui. Ele é uma coisa que a atualidade meio que impôs. Mas o teu traço de personalidade, ele vai te trazer para um relógio de pulso tradicional. Sim, show de bola. Entendeu? Eu já vi que eles não gostam. Eles não gostam. Não adianta tentar forçar uma barra aqui que não vai. Show de bola. Bem, agora nós vamos falar de um outro assunto. Vamos deixar o relógio de lado, vamos falar de coisa doce. Estamos falando agora de sorvete. Eu sei que você já provou o seu, você também já provou. O que vocês acharam desse sorvete? Esse meu aqui é cupuaçu. Cupuaçu, na verdade, ele é uma fórmula exclusiva da Manauara. É uma sorveteria artesanal. Esse é o sabor a Manauara, onde ele mistura castanha, cupuaçu e chocolate. Gostaram? Pô, não tem erro, né? É isso que eu ia falar. O melhor da Amazônia é castanha, cupuaçu. Eu achei interessante essa mistura do chocolate com a castanha e cupuaçu. Nunca tinha provado essa mistura e... Aprovado. Aprovado? Show de bola. Então você que está nos acompanhando precisa também provar esse sorvete. Se você ainda não conhece a Manauara, você pode adquirir pelo iFood, você pode ir na lojinha da fábrica ou pode ir lá no shopping novo ali no Aleixo. Como é o nome do shopping, gente? Parque Mall. Lá tem a loja lindíssima do meu amigo Alex. Você vai lá, você vai poder saborear esse sorvete. Eu estou aqui com sem açúcar, de chocolate, excelente também. Mas lá você vai encontrar N sabores. Basta você ir lá e depois falar, Marcos, você tinha razão, eu tenho certeza que você vai gostar. Amigos, estamos correndo, o assunto está muito bom, mas eu precisava fazer uma pergunta para vocês. Tendências de relógio, existe isso também nesse segmento? Moda existe também? Existe. Há uma coisa chamada Fashion Watch. O que é o Fashion Watch? Escreva pra gente. É o relógio de uma marca que trabalha assim, exclusivamente com roupa, bolsas, e que, para angariar aí no seu público, ela decide montar um relógio. Vou dar uns exemplos. Michael Kors, Lacoste, Calvin Klein. Só que essas marcas, elas não se preocupam, assim, elas se preocupam com visual. Visualmente, eles são muito bonitos. Mas um maquinário, geralmente é um maquinário simples, que não tem uma robustez de um relógio japonês, de um relógio suíço, que é especializado na fabricação de relógios, né? Então eles têm um apelo visual muito grande. Você vai ver, com certeza, muita gente jovem usando Tommy, né? Calvin Klein, porque eles têm um aspecto, né? Mas o coração, a história não possuem as mesmas do suíço ou do japonês, ou do alemão, por exemplo. Entendi. Na sua opinião, para quem quer iniciar nesse segmento de relógio que é apaixonante, qual é a sua dica? A dica é seguir o TikTok 92, nosso canal. Acaba não perdeu a deixa, tá vendo só? Lá, assim, eu sou o iniciante e tem o Davi, que é o cara que manja de tudo aí, da urologia, da história. E, assim, seguir esses influencers aí, que tem bastante já. Aqui da região norte somos os primeiros. Não somos influencers ainda, mas nos tornaremos em breve. Com certeza. Se Deus quiser. E é isso aí, seguir o nosso canal. Olha, o Renato, ele falou muito bem, mas não disse o que eu queria ouvir, que é justamente qual é o modelo para você, vai. Qual que é o modelo Na que minha sua opinião, opinião? se você quer estar bem, passar uma marca da sua personalidade aí, você pode começar com o Cássio. O Cássio. O Cássio, com certeza. O Cássio, aquele famoso de choque. G-Shock. É uma linha. G-Shock. Esse é famoso demais. Eu me lembro ainda do adolescente, todo mundo sonhava em ter um negócio daquele. Porque você não precisa começar a usar um relógio caro. Tem que ter um relógio legal. Show de bola. Que você sinta bem, você esteja portando uma personalidade aí no seu braço, para mostrar para as pessoas que você gosta de usar o relógio. Inclusive na Europa, a Cássio já está nesse segmento de moda, né? Eles têm bastante coisa assim de uns acabamentos diferentes. Então a galera que é mais jovem tá redescobrindo a Cássio, né? Então a Cássio, o cara começando com o Cássio, ele tá bem. Acho que é um pontapé inicial. Show de bola.
ao passar do tempo, você com certeza vai gostar e você parte para o Oriente. Legal. O nosso ex-presidente quebrou o paradigma usando aquele relógio bem pequenininho, que eu acho que era um Cássio. Cássio, né? com certeza. O que vocês acham daquilo lá? Eu vi depois muita gente usando, tá? Sim. Inclusive, esse relógio, eu citei aqui alguma vez, foi provavelmente o primeiro relógio de muita gente, né? É o F91, aquele digital de borracha, bem simples. Sim. Talvez, assim, o que ele tenha tentado passar é uma imagem de simplicidade, porque se você for observar, a maioria dos presidentes que passam por aí tem relógios, né, de alto quilate, né? Então talvez ele queria se diferenciar de alguma maneira ali, mostrando que ele gosta de ter relógio, mas que a pegada dele é mais simples. Eu posso ver dessa maneira, né? Porque o relógio ele tem essa coisa de você demonstrar o que você quer passar para a pessoa, né? Para o interlocutor. Ali talvez tenha sido pensado, né? E Com tal. certeza. Pode ser. Eu lembro que usavam uma bic no Collor bolso de e tal. Mello usava um Breitling. Pô, aquilo ali estourou, cara, aqui no Brasil, a venda de Breitling, que é uma marca, né, suíça. Sim, O Rolex sim. presidente também, né? Sim. Depois que os presidentes dos Estados Unidos começaram a usar, e na década de 70, né? Eu acho. Joe Biden gosta de usar muito Omega, né? Sim. Omega, então... Eu conheço muito, quer dizer, conheço não, eu sou simpatizante do Rolex, né? Inclusive eu estive agora em São Paulo, recentemente, conversando com o taxista, porque eu gosto sempre de conversar com o taxista que ele dá o tempero, né? Perfeito. E ele estava dizendo que existe quadrilhas especializadas em identificar se o relógio que o cara está usando é réplica ou original, isso durante o trânsito. Caramba. Tá? Então ele falou assim, ó, você pode estar com o Rolex no pulso e tá desfilando aqui no trânsito. O ladrão, ele sabe quando é réplica e quando é original. Tu já pensou nisso, cara? Há quadrilhas especializadas. Eu vou falar pra você como é que funciona isso. Sabe como é que eles fazem? Seguem a sua rede social. E aí você vai postar, indo pra São Paulo, no aeroporto. E aí, quando você sai do aeroporto, o cara tá pronto ali pra pegar o teu Rolex. Olha aí, cara. É assim que funciona. E às vezes nem precisa conhecer de original ou não, né? Não, ele segue a pessoa, já é famosa, né? Sim. Provavelmente é original o Rolex. E aí ele vai seguindo o dia a dia da pessoa, onde que ela vai estar, que relógio, na foto aparece, né? Sim. Ele tá com date just, sei lá. E aí quando você tá no momento ali desprevenido, e o Rolex tem um desenho muito peculiar, né? Você consegue olhar um Rolex de longe. E a gente só trocou nesse assunto porque eu estava perguntando sobre a questão da questão dos celulares, o roubo dentro. E ele falou que de fato tem certos locais lá que os caras arrebentam o vidro e roubam. E aí foi quando ele falou, inclusive, Rolex também. E os caras são tão bons que eles conseguem identificar quando é a réplica, e o réplica eles não mexem. Quando é original, eles vão lá e tiram do cabra. Fantástico. Meu amigo, e pro futuro, o que você acha que vai ser, já que os smartwatches estão tomando alguns espaços, você acha que quem gosta de relógio vai continuar seguindo aí, comprando os tradicionais? Com certeza. Eu acho até que já é uma tendência, né? Já existe uma tendência do relógio se tornar um acessório meio que obrigatório, né? Tanto na minha opinião, no ambiente corporativo ou não. Na minha opinião, eles não se comunicam, porque o cara que usa um tool watch, por exemplo, que é esse que marca coração, tudo. É ferramenta, né? Uma ferramenta. Ele não vai andar do mesmo lado do que o relógio, por exemplo. A tendência, na minha opinião, dos relógios de pulso é eles ficarem cada vez mais complicados. O que é complicado? É com funções. Sim. Tipo o Richard Mille, aquele quadradão que tem um ponteiro, aparece o maquinário por dentro. Tem uma marca chamada Jacob, né? Que você tem um relógio que ele simula o Godfather, o filme Godfather, tem um piano tocando. Sim. Então, na minha visão, os relógios de pulso, a tendência deles é ficarem cada vez mais uma obra de arte, entendeu? E o tool watch vai continuar com a sua função, ver e-mail, WhatsApp. E eu acho que esse que é o caminho, na minha opinião, né? Sim. E são mercados diferentes. Né? A tendência dos relógios tradicionais é o preço aumentar cada vez mais. Provavelmente sim, porque aumenta a manufatura, Apesar da ampliação dos smartwatch, quem gosta de relógio vai continuar comprando relógio. Com certeza. Sim. Ainda mais porque essas marcas premiums, né, a Rolex, eles vendem escassez, como o David escassez. Assim, é muito exclusivo, então a tendência sempre é ser caro, sempre não vai ter essa coisa de vou comprar um Rolex barato, nunca vai existir isso. Posso contar uma história que aconteceu recentemente comigo? Pode, lógico, aqui você manda, mano. Tem um amigo que ele tem Rolex, né?
Vários. E tem um grupo de urologia, estudo de maquinário, de tamanho, de tendência de mercado. Ele falou assim, pô, Davi, queria entrar lá para, quem sabe, vender um Rolex, comprar alguma coisa. Só que nesse grupo, para você entrar, você tem que ter umas perguntas lá, né? Show. E aí, meu amigo não conseguiu, responder, vamos dizer, ser aprovado lá. Tá. Aí eu falei pro administrador, pô, mas que é isso, cara? O cara tem Rolex, tem... Aí o administrador falou assim, Davi, o problema é esse, o teu amigo só tem dinheiro. Putz, não tem conhecimento, a história da marca e tal. Então eu fiquei... Legal isso aí. Isso acontece, né, nas boutiques, né, na Europa, né? A galera entra lá na loja da Rolex, acho que vai sair com Rolex lá. O vendedor vai rir da tua cara. Fala, não. Tem uma história interessante do Thiago Nigro. Sabe o Thiago Nigro? Sim, né? conheço. Ele chegou na Patek Philippe para comprar um relógio. Chegou lá e falou... Ninguém atendeu ele. Aí ele falou assim... Aí chegou o cara... Ô, queria comprar um relógio, pô. Aí ele falou... Você quer comprar um relógio? Sim. Pô, não tem. Porque se você fala assim... quero comprar um relógio. Não fala qual é a marca, não fala que tipo de que você quer. Ele já sabe que você não entende da área. Eita, então danado. não é para você a Patek Philippe. Olha aí, tá vendo só? Falando um outro assunto também muito importante, tão importante quanto o relógio. Você que está nos acompanhando, valoriza o seu relógio, mas também valoriza a sua conta de energia. Deixa eu falar para você, existe uma solução para essas contas que estão vindo cada vez mais altas. A solução é você instalar um sistema fotovoltaico, igual como nós fizemos aqui no nosso prédio, e lógico, pensou em sistema solar, você já sabe, Hardsol é o nome, uma empresa pioneira aqui no estado do Amazonas, capitaneado pelo amigo John, que tem aí uma ampla conhecimento, história nesse segmento, inclusive tem mais de 5.000 sistemas implantados e funcionando. Então, para pensar, estou gastando dinheiro com energia, preciso economizar para comprar um relógio, coloca um sistema solar que eu tenho certeza que vai começar a sobrar dinheiro, porque você vai ter uma economia de 95% na sua conta, assim como aconteceu conosco. Nossa conta era R$3.000, hoje está abaixo de 150, já está sobrando dinheiro, vou economizar para comprar aqui, lógico, um relógio, seguindo as orientações aqui do Renato e do Davi, né? Sem dúvida nenhuma. Show de bola, gostaria de agradecer. Aproveitando, eu queria de indicar o Cássio Solar também. Olha aí! Eu gostaria olha aí, show de bola. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Cara, foi fantástico essa entrevista, porque eles entendem do assunto. Então, com certeza, já vou me tornar um seguidor desse podcast. É um YouTube que vocês estão fazendo? Isso. É um YouTube, um canal de YouTube. Como é o nome mesmo? TikTok 92. Então o Kleber vai colocar aqui no visor novamente. Então você que nos acompanha de todo o Brasil, já passa a seguir, que eu tenho certeza que você vai receber uma aula aqui dessa dupla, porque eles manjam muito da parada. Valeu. Suas palavras finais, meus amigos. Eu queria agradecer a oportunidade aqui. Eu acho que esse trabalho é pioneiro, né, na urologia no norte, pelo menos. Com certeza, meu irmão. E com certeza você aí que gosta de relógio, mas compra sem saber porquê, não entende da história das marcas, nos siga para você encontrar aí o motivo da sua grande paixão, e você vai ter agora uma visão de para onde você quer ir. Ah, eu quero colecionar relógios minimalistas, quero colecionar relógios robustos, quero relógios com história, independente de preço. Não, quero relógios para mostrar que eu tenho dinheiro. Tudo isso você vai encontrar aqui com a gente. Show de bola. Quero agradecer aí o convite também. E tá convidado lá pro nosso canal também, viu? Show de bola. Já você é um seguidor, hein? Você é um seguidor e um Quer saber a história dos teus saber a Montblanc história... aí, né? Exatamente. Eita, isso é uma história longa. Show de bola. Para você que nos acompanha, muito obrigado. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.